Saudações, turmalita! Vamos finalizar aqui então nosso módulo 9 com um complemento, vai, só para te dar um gostinho de algumas coisas interessantes, mas assim, nada que a gente precise dominar com muito rigor matemático. Bom, vamos lá. No fundo, a gente viu duas forças inerciais já, né? A força centrífuga e a força de inércia, quando a gente está num movimento retilíneo acelerado, né? Quando a gente começou aqui a estudar o tal do referencial girante, basicamente o que a gente viu foi, existem a princípio, né, dois tipos de referencial. Um referencial, uma classe de referenciais, né, que a gente chama de referenciais inerciais, que são representados aqui por esse carinha verde. São aqueles referenciais onde vai a lei da inércia, os caras que estão em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Para esses referenciais, se eles quiserem, por exemplo, estudar o movimento de uma partícula P qualquer, eles podem simplesmente vir e escrever F é igual a m vezes a, ou seja, a massa da partícula P multiplicada pela sua aceleração tem que ser igual a exatamente às forças que atuam nessa partícula P, não é isso? Mas a gente viu que, por exemplo, se a gente quiser que um referencial não inercial, então, por exemplo, esse cara está nessa plataforma girando, ela gira com uma certa velocidade angular, então claramente esse referencial está acelerado. Pelo menos a aceleração centrípeta ele tem. Pode ser que essa velocidade angular seja variável, então ele pode ter também uma aceleração tangencial, enfim. Mas então, de modo geral, ele é um referencial não inercial. Então a gente sabe que para ele essa conta não vale a princípio, né? F é diferente de ma. Se a gente pegar a massa da partícula P vezes a aceleração da partícula P que ele mede, a resultante das forças que atuam na partícula vai ser diferente disso. Mas tem como a gente fazer uma correção para que a igualdade se verifique. Como que é? Então, olha só como é que a correção fica longa. Então, para o referencial B, o referencial não inercial, algumas correções a gente tem que fazer para que ele pegue a massa da partícula P vezes a aceleração da partícula P que ele meça e isso seja igual às forças. Mas quais correções são essas que a gente tem que fazer? Uma série delas, né? Então, isso aqui são as forças que já atuam na partícula P, né, as forças que o referencial A mede, aí a gente tem que começar subtraindo isso aqui, menos ma. O que é isso? Isso aqui seria a primeira força de inércia que a gente estudou, que aparece, por exemplo, quando a gente está numa situação assim, né, vamos supor, o que seria esse A', né? Suponha que esse cara B, ele está, por exemplo, dentro de um vagão que se move com uma aceleração A' em relação ao referencial inercial, né? Então ele vai ter que computar uma força a mais nessa partícula, que é o quê? Que é, vamos colocar aqui, né? O referencial B está aqui dentro, né? Essa foi a primeira vez quando a gente começou a estudar referenciais não inerciais, isso aqui apareceu, né? Esse cara vai sentir essa aceleração como? Como um campo de força igual e contrário. Então a gente vai ter, além do campo G, o campo A'. Então a gente vai ter que computar essa força extra que aparece aqui, que é uma força de inércia, que é igual a massa vezes a aceleração, A'. Esse menos aqui, né, ele aparece justamente para embutir aquele conceito no princípio da equivalência de que a aceleração é sentido como um campo de força igual e contrário. Então, se eu penso vetorialmente, né, se esse aqui é o vetor A', então esse campo seria o vetor menos A', né? É o vetor A' apontando no sentido oposto. Então, essa aqui é a primeira força que a gente estudou. Aqui, pessoal, apareceria justamente, isso aqui é m ômega 2r, né? Esse aqui é um produto vetorial. Eu botei a notação formal, mas a gente não precisa se preocupar muito com a notação formal. Isso aqui seria a força centrífuga. Isso aqui é um termo que tem a ver com a força centrífuga, que a gente estudou em muitos detalhes aqui nessas últimas aulas, não é isso? Menos m ômega 2r, de novo, esse menos vem para dizer o quê? Se a aceleração centrípeta está para um lado, a força centrífuga menos isso está apontando para o sentido oposto, para fora da curva, não é isso? E tem esses dois termos que a gente não estudou, eu quero só comentar rapidinho, pelo menos de um deles, né? Esse aqui é o termo chamado força de Coriolis, força de Coriolis. E esse último termo aqui é conhecido como força azimutal, né? Ou força de Euler, mais conhecida até como força azimutal. Beleza? Ou força de Euler. Beleza? Então, ou seja, o que eu estou querendo te mostrar? Estudar referenciais não inerciais, principalmente referenciais girantes, é algo extremamente complicado. Você poderia se perguntar, caramba, de onde que vem essa conta toda, né? Que conta é essa e tal? Isso aqui, né, para quem já assistiu às aulas de Gauss, isso aqui é um produto vetorial, tá, pessoal? Que aparece aqui. Então, enfim, não é nada trivial, não vou demonstrar isso com vocês, né? Como que, de fato, essa igualdade se verifica, né? O MA no referencial inercial, para ser uma igualdade, eu tenho que
somar todas essas contribuições no referencial girante. Duas dessas a gente já entendeu em detalhes, são esses dois caras, beleza. Esses outros dois não são nada triviais de entender nem de demonstrar. Mas, de novo, eu quero só pontuar aqui que, de fato, trabalhar em referenciais não inerciais pode ser bastante complicado, né? No fundo, a gente aqui, para o ITA, a gente vai mexer com essas duas forças de inércia só. A força de inércia normal, que a gente já tinha estudado no início, que a gente começou a falar de referenciais não inerciais, e agora a força centrífuga. Essas são as duas que a gente tem que dominar. Mas existem outras. Então, essa aulinha aqui, essa última aula nossa, é mais uma curiosidade para pontuar algumas forças extras que aparecem. Aí você pode perguntar assim, tá? Mas o que seria, por exemplo, essa força de Coriolis? Essa força azimutal é até mais complicada, né? Você está vendo que ela depende do fato da velocidade angular ômega variar no tempo, né? D ômega dt. Então, por exemplo, se esse disco está girando com uma velocidade angular constante, então significa que d ômega dt é zero, não tem aceleração angular, então esse termo todo é zero. Então a força azimutal ela tem a ver com o fato da velocidade angular variar e tal. Todas essas são forças fictícias, forças de inércias que se manifestam, né, pessoal, somente no referencial não inercial. Mas eu quero, por exemplo, só contar um caso aqui, só para a gente enriquecer um pouquinho nossa bagagem intelectual aí, né, a respeito, por exemplo, da força de Coriolis. Por exemplo, o que é a força de Coriolis? Onde que ela aparece, por exemplo? De novo, não vou demonstrar, não vou me preocupar muito com essa conta, não precisa decorar essas equações aqui, né? Como é que eu calculo a força de Coriolis? Isso não é importante. Só uma intuiçãozinha aqui para a gente enriquecer um pouco aqui nosso intelecto, né? Por exemplo, olha só. Retrospectiva galileana, né? Olha só, um probleminha que o Galileu aborda em detalhes é o seguinte. Suponha que tem um carinha lá em cima no mastro de um navio, vamos colocar ele aqui, e ele vai abandonar uma pedra. Esse aqui é um problema clássico que o Galileu discute no livro dele. Se ele abandonar uma pedra, a grande pergunta é aonde que essa pedra vai cair? Ela vai cair logo no pé do mastro, ela cai mais para frente ou ela cai mais para trás, né, dependendo do movimento do navio. Então vamos começar pegando o caso trivial. Se o navio está parado, bom, se o barco está parado, naturalmente essa pedra cai verticalmente, cai exatamente nessa posição, nessa projeção aqui, ó. Então tá aqui o X, o marco onde que ela cai. Beleza. Mas a grande discussão lá na época do Galileu era o seguinte, cara, mas e se o navio estiver andando? Se o navio estiver andando e aquele mesmo camaradinha nosso ali abandonar essa pedra, aonde que ela cai agora, né? Será que ela vai cair exatamente aqui, nesse mesmo X, ou ela cai mais para frente, ou ela cai mais para trás? Bom, isso tem a ver com a ideia da inércia, né, pessoal? No fundo, esse indivíduo, tal como essa bolinha, tudo isso compartilha do mesmo movimento que o navio, né? Isso significa, portanto, que se o navio tem velocidade v, horizontal para a direita, a bolinha, ao ser abandonada, compartilha dessa mesma velocidade, tal como o indivíduo. Essa é a ideia da inércia, né? Então, ou seja, quando eu abandono essa bolinha laranja aqui, uma vez que ela compartilha do mesmo movimento que o navio, de fato ela vai, isso aqui vai ser tipo um lançamento horizontal, né? Para quem vê de fora, essa bolinha vai se mover horizontalmente enquanto ela cai, mas fato é, se ela tem exatamente a mesma velocidade horizontal que o navio, ela anda horizontalmente o mesmo tanto que o navio. Portanto, ela cai aonde? Ela cai exatamente naquele mesmo xizinho. Concorda, não? Então, ou seja, para quem está vendo do ponto de vista do navio, a trajetória é simplesmente uma linha reta e a pedra cai simplesmente logo abaixo do navio. Tudo bem? Aí eu poderia fazer a seguinte pergunta para você. Eu poderia te perguntar o seguinte, bom, e se a gente pegar, então tenta visualizar isso daqui, tá? Aqui a Terra girando com velocidade angular. Imagina que eu vou fazer um corte aqui no Equador, isso aqui que está de laranja aqui é um prédio, uma torre, beleza? Então faz esse corte do Equador e vamos destacar essa circunferência que é o plano do Equador. Minha pergunta agora é, se a gente abandonar lá de cima dessa torre de altura H, desse prédio de altura H, uma bolinha, a pergunta é, ela vai cair aonde? Ela cai logo embaixo aqui? Ela cai a leste ou ela cai a oeste? Bom, observando esse exemplo aqui do Galileu, você falaria, talvez, num primeiro momento, a bola vai cair logo abaixo do ponto. Ela vai cair exatamente aqui, ó, no pé da torre, né? A torre está cumprindo o papel de mastro do navio, não é isso? Mas a resposta é não, pessoal. Essa bolinha, ela sofre uma deflexão para leste, beleza? Então, a grande conclusão aqui, ó, a partícula, né? Vamos colocar assim, ó, a partícula sofre uma deflexão para leste. Você fala, caramba, hein? Para leste. Da onde que vem isso? Bom,
Vamos lá. Olhando de fora, então presta atenção, nós estamos estudando de fora. Ou seja, quem está estudando esse probleminha é um menino que está aqui fora, um referencial, portanto, inercial. Ele está olhando a coisa. Bom, é fácil perceber por que essa bolinha sofre uma deflexão para leste. Só qualitativamente mesmo. Por quê? Porque a velocidade que ela tem aqui, pessoal, ela vale quanto? A velocidade horizontal dela vale V igual a ômega R. Só que o raio dela é R mais H, você concorda? O topo da torre, ele descreve uma circunferência um pouquinho maior. A circunferência de raio R mais H. Concorda ou não? Enquanto que a base da torre, por exemplo, então aqui, ó, esse ponto que está exatamente na superfície da Terra, tem uma velocidadezinha um pouquinho menor. Vou chamar de V'. V' igual a ômega R apenas. Ah, então é um pouquinho diferente desse caso aqui do Galileu, quando a gente olha de fora. Seria tipo se eu lançasse essa bolinha com uma velocidade V maior do que a velocidade com que o navio se move. Aí, naturalmente, né, ela vai cair num ponto um pouco mais à frente, né? Ela vai se deslocar mais. Faz sentido ou não? Ela se desloca para frente. Agora, quando eu abandono ela, se ela compartilha da mesma velocidade que o navio, beleza, naturalmente ela cai logo abaixo do mastro. Mas aqui o exemplo é um pouquinho diferente, né? Todos os pontos estão girando com a mesma velocidade angular. Mas como eles têm raios distintos, a velocidade linear vai ser distinta. Isso faz com que essa bolinha, pessoal, se ela tem mais velocidade horizontal, à medida que ela vai caindo, ela se desloca mais também. Então, por exemplo, na hora que a torre girar um certo ângulo, sei lá, digamos que a torre girou um certo ângulo e veio parar aqui. A torre não, né, pessoal? A Terra, né? Então, passaram algumas horas do dia, então, essa torre que estava aqui no Equador veio parar, por exemplo, ali. Aí a bolinha terminou de cair. Ao invés da bolinha cair exatamente aqui no pé da torre, que é o que a gente esperaria aqui no experimento do Galileu, do navio, ela vai cair um pouquinho mais para frente. Então ela vai cair, sei lá, exageradamente, né? Vou colocar aqui assim. É uma deflexão pequena, tá, pessoal? Mas então a gente está vendo que existe uma pequena deflexão da partícula na direção leste, né? Então a Terra girando aqui de oeste para leste, então essa deflexão é na direção leste. Aí você fala assim, beleza, isso aqui é muito simples assim de perceber, mas do ponto de vista de quem? Do referencial que está aqui, do referencial inercial de quem está lá fora. Agora, e do ponto de vista de quem está aqui em cima da torre, pessoal? Para quem está em cima da torre, olha que curioso, tudo está em repouso, não tem velocidade nenhuma. Então aqui, ó, vamos até fazer um recorte aqui, né? Aqui, ó, então sofre uma deflexão leste. Façamos aqui, ó, um recorte desse desenho. E vamos estudar, por exemplo, do ponto de vista do referencial agora não inercial. Vou colocar essa figura aqui embaixo, ó. Então, olha só, diminuir um pouquinho. Aqui tá bom. Beleza. Bom, para o referencial, pessoal, aqui, ó. Para esse referencial, não tem velocidade nenhuma. Deixa eu desmanchar essas velocidades aqui. Deixa eu desmanchar isso daqui. Aqui, ó, não existe esses V's, não existe nada disso, né? Eu desmanchei coisa demais aqui, né? Então, aqui, ó, deixa eu limpar essas coisas aqui. Então, aqui, ó, para esse carinha que tá aqui, pessoal, quando ele observa o movimento de queda da bola, então deixa eu completar aqui nossa torre, né? Então, aqui, ó, tá tudo em repouso em relação a ele, você concorda? Então, aqui, ó, para esse carinha laranja que está aqui em cima, ó. Ele é um referencial, então, não inercial. Ele está girando junto com a Terra. Quando ele vai soltar essa bola, a bola está parada em relação a ele. A Terra, o chão está parado em relação a ele. Então, também, esse vetor velocidade, vamos ver se a gente consegue desmanchar só ele aqui. Acho que vai acabar desmanchando a circunferência junto. Verdade. Mas, enfim, em relação a ele aqui, deixa eu tirar um pouco o zoom. Em relação a ele, tá tudo em repouso, né, pessoal? Para o cara que está em cima do prédio, a Terra não está se movendo em relação a ele, a bolinha não está se movendo em relação a ele. Então, naturalmente, na hora que ele abandona essa bolinha, ele só pode esperar o quê? Que essa bolinha caia exatamente o quê? No pé da torre, sim ou não? Se ela cai sofrendo uma deflexão, esse cara, se ela cai, por exemplo, um pouquinho mais para frente aqui, né? Ele vai associar, caramba, existiu uma força aqui que jogou ela para frente. Que força que é essa? Essa é a própria força de Coriolis, que a gente calcula o módulo dela é 2m ômega v, beleza? Tal como está escrito aqui, né? 2m ômega v. Tudo bem? Então, por exemplo, só te mostrando um pouquinho, né? Um referencial inercial. Então, esse cara aqui, ó, é um referencial inercial. Ele conclui muito facilmente o que está acontecendo. Ele fala, cara, a bola de cima, ela não tem a mesma velocidade que um ponto da superfície da Terra. Então, naturalmente, essa bola vai cair num ponto um pouquinho mais à frente do pé da torre. Ela sofre, de fato, uma deflexão para leste. Mas como é que um referencial não inercial, um cara que está em cima da torre, justificaria isso? Para ele é como se houvesse uma força. Que força que é essa? É a força que só
quem está ali naquele referencial sente, uma força fictícia, uma força de inércia. É uma força que esse referencial não inercial sente, que tem a ver com o princípio da equivalência de Einstein, tem a ver com o fato dele estar acelerado. Essa é a força de Coriolis, que esse carinha, por exemplo, ia utilizar, né, para justificar essa deflexão que essa bolinha sofre. De novo, aqui é só bem qualitativo, tô só querendo mostrar para vocês da onde que vem, por exemplo, a ideia da força de Coriolis. Nós não vamos fazer nenhuma conta, não vou demonstrar de onde ela vem, só qualitativamente. Então, enfim, aparecem outros termos aqui de correção, né, de forças inerciais, para que a segunda lei de Newton continue valendo nos referenciais, então, não inerciais, tal como é o referencial B. E no caso, quando é um referencial girante, né, pessoal, a coisa é bem complicada. Então, tem uma força extra que depende da velocidade angular, que é a força de Coriolis, e tem uma outra força também que depende da aceleração angular, que é a força de Euler, a força azimutal, que essa eu não vou nem comentar. Mas, de novo, isso aqui é só para expandir um pouquinho nosso intelecto, né, para que a gente tenha uma noção geral de que, de fato, trabalhar em referenciais não inerciais é bastante complicado, né? Mas, enfim, para a gente, de fato, para o ITA, o que vai interessar são essas duas forças aqui que a gente já estudou em detalhes. Beleza? Espero que vocês tenham gostado disso aqui. Só uma curiosidade mesmo, só um complemento aí para a gente fechar o nosso módulo. Beleza? Turma, então, muito obrigado aí pela atenção. Nos encontramos aí em aulas futuras, hein? Até mais. Tchau, tchau.